Então, até no New York Times, que não é um primor de honestidade jornalística, até o New York Times diz que a Rede Globo é mídia prostituída feita para ludibriar o povo brasileiro. Saiu ontem no New York Times. Até aqui nos Estados Unidos o pessoal já percebeu. Agora, acontece o seguinte, esses três fatores que você falou, todos eles existem, mas todos esses são pressões que vêm de cima, do governo. Agora, e a pressão de baixo, que vem das redações? Estão maciçamente unidas em defesa do comum no larápio. Isso é decisivo, é a classe jornalística. Não é assim, é o patrão que nos... Olha, eu trabalho na mídia há 50 anos, meu Deus do céu. Nunca um patrão me forçou a dizer uma coisa que eu não quisesse, mas a redação forçou. Então, a pressão dos colegas, dos pares, tá certo? É uma coisa terrível. E eles têm, dentro da organização jornalística, às vezes mais poder do que o dono. Eu vou lhe contar uma coisa. No tempo do governo militar, o serviço secreto, na época da aeronáutica, descobriu assim 16 comunistas importantes que estavam dentro da redação da Zero Hora. Chamaram lá o dono da Zero Hora para dizer, olha, você tem que tirar esses caras. Ali um mês ele voltou e falou, não posso tirar ninguém. Se eu tirar esses 16 caras, nunca mais o meu jornal sai. A classe jornalística inteira para. Então isso quer dizer que às vezes até o dono da empresa está refém da redação. A redação tem muito poder. Isso eu asseguro porque eu estava lá, eu vi tudo isso. Então é assim, é o velho esquema comunista, pressão de cima e pressão de baixo. O cara que está no meio tem que ceder. Porque esses jornais limitam a sua esfera de ação. A hora que você está livre, pode falar exatamente o que você quiser, pronto, você tem vantagem. Escuta, o povo sabe ouvir a voz da sinceridade, ele sabe reconhecer. Por isso que eu digo, ó, ter razão é a minha profissão. Eu estou aqui para tentar ter razão o tempo todo, para tentar dizer a verdade. Eu posso errar como todo mundo, mas eu estou fazendo uma força desgraçada. Eu não tenho nenhuma agenda escondida. Eu não estou recebendo grana de candidato nenhum, nem de empresa nenhuma para mentir. Eu não preciso mentir. Eu posso dizer a verdade. Como a Joyce pode dizer. Então o pessoal ouve a gente, eles sabem reconhecer. Não, essa é a voz sincera. É uma voz falível, como toda voz humana, mas é sincera. Ele não está afim de nos enganar. Então a gente leva vantagem nessa história. A verdade tem uma força espontânea. Não estamos aí com treta. Ninguém está com treta aqui. Agora, esse pessoal, toda a grande mídia, Estadão, Folha, o Globo, estão todos com treta há muito tempo. Você vê, quando me chamaram para o Globo, o Luiz Garcia, que era o diretor da redação, ele confessou o seguinte, não, a gente só tinha articulista de esquerda e aquilo estava dando na vista, então precisava botar um cara da direita no meio de 100 esquerdistas para dar uma impressão de democracia. Ele confessou isso aí. Você vê que coisa? Temos que criar novos canais e limpar os antigos. Né? É o tal negócio, isso aí é como o dente, não é porque um dente está bom que você pode deixar o outro cariado, não, tem que ir lá limpar o cariado também. Entendeu? E esse pessoal da mídia já foram longe demais. Eu já falei para os caras, existe uma publicação do Sindicato Jornalista de São Paulo que chama 60 anos de jornalismo. Você lê a história de todos os jornalistas importantes do estado de São Paulo, durante 60 anos, só tinha 2 que não eram comunistas. Só 2. Os outros, assim, era história do jornalismo, era história do partidão. É uma coisa muito impressionante. Isso aí prostitui completamente a mídia. Eu acho inteiramente normal que exista um jornal comunista, ou 2 jornais comunistas, mas todos. Outra coisa, a uniformização da mídia acabou a concorrência entre os jornais. Você vê, na década de 50, você tinha a Última Hora, que era o jornal de esquerda, e você tinha a Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda, de direita. E eles concorriam entre si. Agora, todos os jornais dizem a mesma coisa. E pior, todos aprenderam a falar naquele tom que simula neutralidade superior. Eles podem estar defendendo a coisa mais sem vergonha do mundo, eles falam com um tom de superioridade moral e de neutralidade, é o mainstream, é aquele tom que simula assim, nós somos a normalidade, o que sai de nós, que sai da nossa linha é doente, é exceção, é marginal, é extremismo. Quer dizer, este é o truque mais sórdido que existe. Você discutindo com o cara da Folha, dá vontade de bater, porque é aquele tom de superioridade. Nós somos infinitamente polidos, nós somos civilizados, você é um bárbaro. É assim o tempo todo. Houve uma divisão de trabalho dentro da esquerda nacional. Uma parte foi para as guerrilhas e a outra parte foi estudar Antônio Gramsci para fazer a ocupação de espaços. É evidente que
A guerrilha, como já definia Lenin, era apenas propaganda armada. A guerrilha não servia para vencer militarmente o regime, mas para abrir campo para a outra ala que estava fazendo a Revolução Cultural e a ocupação do espaço. Então, já durante o governo militar, eles dominavam mídia, show business e universidade. E a milicada, milico, você sabe, vive dentro do quartel, é um sujeito sem traqueiro social. Quando aparecia uma atriz da Globo, o milico caía de joelhos, né? Isso incluindo os presidentes da República. Então esse pessoal exercia o domínio mental até sobre os milicos. Por quê? Porque eles tinham a cultura na mão, eles dominavam os corações e mentes já naquela época, e nunca pararam de aprofundar esse domínio. Então, de certo modo, arrombaram uma porta aberta. Ninguém ofereceu resistência a eles. Você vê que, um a um, todos os jornalistas de direita, conservadores, já no tempo dos militares, foram sendo excluídos. Foi excluído o Gustavo Corsão, foi excluído o Lenildo Tabosa Pessoa, foi excluído o Nicolas Boer, ou seja, eles exerciam a censura dentro dos jornais, já no tempo do regime militar, ao mesmo tempo que eles se faziam de coitadinhos e vítimas da censura. Olha, a censura oficial que era feita pela Polícia Federal cortou menos matérias do que eles cortaram, porque eles não cortaram só as matérias, cortavam os jornalistas, um por um, sumiram todos. Só sobrou o Nelson Rodrigues, porque era, quer dizer, esse tinha fama demais, não dava para derrubar, eles não conseguiram derrubar. Mas os outros eles cortaram todos, isso durante o regime militar. Agora você imagina o que eles fizeram depois. Você vê, eu entrei no Globo, vou contar para vocês. Eu entrei no Globo graças ao senhor Rogério Marinho, irmão do Roberto Marinho. Ele que quis que eu botasse lá. Bom, a redação ficou assim, babando de ódio. A pressão é de baixo, não é só de cima, não é só a verba governamental, não. É a militância organizada dentro da redação. E isso aí nós temos que tirar esse pessoal, nós temos que cortar as cabeças, fazer a desocupação de espaços. As novas gerações que estão sendo preparadas agora, elas têm que estar conscientes. Falar, não, você vai ter que entrar na redação para você desmascarar esses caras um por um, humilhar os caras em público, humilhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, até o nego ficar com medo de ir para casa. Eu fiz esse serviço com o livro Imbecil Coletivo, você vê que todos aqueles personagens do Imbecil Coletivo, que era a intelectualidade esquerdista dos anos 80, todos eles sumiram da praça. Ficaram com medinho, sumiram, ficaram quietinhos. Dá para fazer a mesma coisa com todos, só que eu não posso fazer isso sozinho. Dá mais gente, você está entendendo? Por isso que eu recomendo aos meus alunos, quando aparece um desses professores esquerdistas falando besteira, você o desmascare, você o humilhe na frente dos seus colegas. Ele vai ficar com medo e vai te dar 10 até o fim do curso. Dito e feito, isso é infalível. Né? Eles não se vingam, não, eles têm medo. Então o que tem de fazer é isso, é o processo de desmascaramento sistemático.